vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Da tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, ó, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Nesse momento eu quero estar orando com você, meu amado irmão, você que está já aqui na lição. Vamos estar orando junto e logo já iniciando a nossa lição dessa noite. Amado Deus e eterno Pai, nós chegamos mais uma vez na Tua presença, Papai, te agradecendo por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido, Senhor, de nós estarmos diante de Ti, mais uma vez, Senhor, para transmitir esta lição, a qual o Senhor tem, através dessas lições, Senhor, temos aprendido mais sobre Ti, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que está ouvindo, assistindo esta lição e que eles possam reter, Senhor, e aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por esse momento maravilhoso, a qual estamos juntos para adorar a Ti em espírito e em verdade. Muito obrigado, Papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que nós possamos, então, todos juntos, estarmos
adorando ao Senhor. Então chegamos à 12ª lição deste trimestre, né, do quarto trimestre de 2022, que fala a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do Ezequiel, né? Que está aqui então, lição número 12, imersos no Espírito nos últimos dias, né? Em que nós possamos estar mergulhados no Espírito, né? Aqui tem uma ilustração, uma imagem, né, de, vamos dizer assim, que fosse Ezequiel, a qual o Senhor mandava ele entrar 1000 côvados, mais 1000 côvados, né? E cada vez ele ia se aprofundando mais ao ponto dele não poder mais, ele ter que nadar nas águas, né? Esse foi a visão. Então vamos ao textuário, que nos diz o seguinte, né? O textuário está João, né? Capítulo 7, versículo 38 diz: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre, né? João capítulo 7 e versículo 38. Diz aqui a verdade prática, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito, passa no meio do povo de Deus, né? Então nós sabemos, né, que a presença do Senhor, o fluir do Espírito, né, ele passa no meio do povo de Deus, né? Vamos então aqui aos objetivos da lição: expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel, apontar a implicação pneumatológica da profecia, né? Então vamos ver também o terceiro, descrever o contexto geológico do vale geológico do Vale do Mar Morto, né? Então vamos também ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 47, do 1 ao 12, que nos diz o seguinte: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo deste a banda direita da casa, a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, que me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me deram pelos lombos, né? E também, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, né? E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de águas, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar serão as águas. E será que
toda criatura vivente que vier por onde quer que esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo, porque onde quer que entrar esse ribeiro. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo, porque onde quer que entrar este ribeiro, né? Vamos então aqui. Será também que os pescadores estarão juntos dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, e o peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio, né? Que maravilha a leitura da palavra do Senhor, a qual nos deixa claro nessa noite, né? Aleluia, sobre esse versículo, né? Versículo maravilhoso, a qual o Senhor, né, está aqui mostrando para Ezequiel, né? E dizendo para ele, né, como será, como seria, né? Então, nós cremos que a bondade de Deus, ela dura para sempre, né? Como diz a palavra do Senhor, né? E que nós possamos, em nome de Jesus, né, estar sempre ligadinhos e aprendendo da palavra do Senhor. Nós vamos então a introdução da nossa lição nessa noite, né? Aqui a introdução nos diz sobre aqui, essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, no versículo 40, capítulo 40, versículo 1 e 2. A primeira parte deste versículo, do 1 ao 6, se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo, e à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as águas estéreis do Mar Morto. Olha aqui, se refere sobre o Mar Morto, né? Seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso, né? E diz aqui, a segunda parte do versículo 7 a 12 descreve o efeito milagroso destas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região Araba e a
presente lição foca os aspectos escatológicos da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Sobre o aspecto escatológico, a nascente do rio. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram algumas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo deste a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Esse aqui é o 47:1. Essa aí, então, está aqui ao nascer nascer do rio, né? Diz então ali: vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto escatológico nas escrituras, né? Então nós vimos aqui que ele antecipa, né, o aspecto escatológico, né, da Bíblia Sagrada, né? E nós vimos então que como está ali, né? A visão desta passagem é futurista, é para o futuro, é literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica literal, né? Aqui diz: o umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. No capítulo 40, versículo 1 e 2, os detalhes deste contexto, como dimensão de áreas, dependências e medidas, surgem num templo literal, né? Aqui então, vamos à sequência. Isto é simples de entender se os dois que foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes, né? Lucas 21:6, eram literais. Não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia, né? De igual modo, a presença divina do Novo Testamento, do Novo Templo, é também literal, né? Então nós sabemos que aí está. Vamos então, profecias que confirmam a existência de águas fluindo de Jerusalém no milênio. Aqui já está falando a questão do milênio também, né? E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale, né? Joel, vale Sitim, Joel 3:18. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém as águas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental, no estilo e no inverno sucederá isso. Zacarias capítulo 14 e o versículo 8, né? Vamos à sequência. Aqui fala o guia celestial. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir.
e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Ezequiel 47, 2 e 3. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Continua como Cicerone neste passeio, né? Alguém que está, vamos dizer, o Cicerone quer dizer alguém, um guia, né? Essa é a tradução da palavra Cicerone, é um guia, alguém que está, né, aqui como um guia neste passeio, né? Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contorna o templo no sentido horário em direção ao oriente, isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta está fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela e por isto estará fechada, né? Então está aí. No período dos 2 templos, né, essa porta nunca esteve trancada, e isso revela o caráter escatológico da visão. Os novos frutos. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento à sua folha de remédio. Que maravilha, né? Como será maravilhoso o milênio, né? Mas para nós chegarmos até lá, temos que ser fiel até o fim, como diz a palavra do Senhor, né? Até o arrebatamento, sendo fiel para depois do arrebatamento, depois dos 7 anos, Jesus, né, descer no Monte das Oliveiras, ali pisando seus pés e assim trazendo a igreja para reinar sobre a terra novamente, aonde dará o milênio, né? E continuamos. A linguagem desta passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, versículo 1 e 2. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvores que dá fruto para comer, nos seus meses produzirá frutos novos. Se refere ao milênio e a do apóstolo João ao mundo vindouro, à eternidade, né? Que maravilha que será, né? Mas ambos os textos são literais. No novo céu, na nova terra, não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. Ver a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil. Olha só. Sobre a implicação pneumatológica, né? Vamos ver aqui então
as águas. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Olha, Ezequiel 47:3. Né? Vamos aqui. E o ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que no caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados ou 500 metros, né? 1000 côvados ele corresponde a mais ou menos 500 metros, né? E elas me davam pelos tornozelos. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos, e depois de mais 500 metros elas já estão nos lombos, né? Então, como diz a palavra do Senhor, né? Depois ele já teve que nadar, né? Porque não tinha como ele assim continuar caminhando. 500 metros mais além, as águas já haviam tornado um ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que me não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Olha só então aqui, né, esta visão de Ezequiel, né, conforme nós podemos trazer para os nossos dias, conforme mais nós vamos entrando nas águas do Espírito, né, mais nós vamos nos aprofundando na palavra, e mais nós vamos assim aprendendo. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Olha só, né? Que visão maravilhosa é essa, né? Qual o propósito disto? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos os milagres, né? Então tá ali, ó, a água que sai do templo, né? E foi indo 1000 côvados, 2000, 3000 côvados, 4000 côvados, olha só, né? Então a água que saía debaixo do templo, né? Na sua visão, para sarar o mar morto, né? Esta experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. João capítulo 7, versículo 37 a 39, né? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não tinha sido glorificado. João 7, 37 e 39, né? Então tá aí a passagem da palavra do Senhor. O Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, uma aplicação pessoal, né? Visto que a água é um dos símbolos do Espírito, símbolo da palavra de Deus, né? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica
porque o Espírito é a verdade, né? Então tá aí, uma aplicação pessoal para os nossos dias hoje, né? Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João, né? Então olha aí, temos ver mais aí. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água fresca refrigera e dá uma sensação de tranquilidade, bem-estar, e é isto que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, né? Que maravilha, né? Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então aqui quando o Senhor Jesus fala, né, com a mulher samaritana, né? Imersos nas águas do Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então aqui nós vemos, né, aqui a instituição a qual o Senhor Jesus ensinou, né, dizendo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2 e versículo 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito Santo. Olha só, né? Então tá aí, né, o domínio, quem tem o domínio, né, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, né, a qual nós ficamos sobre o domínio do Senhor, né? E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18, né? Deixa muito claro aqui, né? É para nós nos encher, alimentar a nossa alma, nosso espírito, do Espírito Santo, das coisas de Deus. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundando nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus, né? Glória a Deus. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, a abundância de árvores, e tornando eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. O Arabá, em hebraico Ravah, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. É o nome de um vale que se estende desde a Galileia
no norte de Israel e vai até o Golfo de Acabá, no sul do país, na margem do Mar Vermelho, diante de Sufé. Então tá aí, né, o deserto, né, o lugar, o vale, né? Nesta região se localiza o Mar Morto, Mar Salgado, né? Então nós sabemos que o Mar Morto ele não tem vida, ele só recebe, não dá para ninguém, eu não deságua em outro, porque ele se evapora ali, né? Então tudo que entra se evapora ali. Mas nós sabemos que esse mar ou esse lago vai haver vida, né? No milênio vai acontecer milagre, né? Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Olha aqui, né, uma curiosidade, né? Era uma da parte lá de Sodoma e de Gomorra, para que não dizer, né, que ficou toda abalada, né, aquele lugar. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundâncias de árvore. Olha só, irmãos, né? Não há nada que Deus não possa fazer, né? É um lugar morto onde não tem nada. Deus faz acontecer muitas coisas, muitos milagres, né? E assim abençoando, né? Fazendo frutificar. É que nem a vida do ser humano, né? Enquanto não aceita Jesus, né? Ele não frutifica, né? Mas no momento que ele começa a aceitar, que ele aceita Jesus, ele começa a frutificar, ser uma vida próspera e abençoada pelo Senhor. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como no resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Nesse quadro profético é do milênio, né? Então nós sabemos que o Senhor Jesus, quando entra, né, como o Espírito Santo entra como água dentro da nossa vida, começamos a frutificar no Senhor também, né? É uma aplicação pessoal. O Mar Morto. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Glória a Deus, né? Estas águas sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto. Olha ali a concentração de sal, né, que nós vimos nas suas margens, né? Mar Salgado, Mar das Campinas ou Mar da Arabá, né? Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de um dos poucos córregos menores, né? Então tá aqui esse mapa aqui que dá para os irmãos tirar uma ideia aqui, né? O Rio Jordão, né? Ali vimos o Rio Jordão e ali o Mar Morto, né? Aqui o Mar Morto, então o Rio Jordão desemboca ali e assim, como diz, ele não dá nada, ele só recebe, né? Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desde riachos fluindo através dos solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a medida dos oceanos
é de 3%. Então nós vimos aí, ó, a diferença, né? Lá é 30% de sais minerais, né? E os oceanos 3%. Então dá quanto por cento a mais, né? A concentração. É uma fonte de riqueza, uma fonte de riquezas minerais. Olha ali, a pessoa não afunda no Mar Morto, ó. Fica boiando em cima da água, né? Vida no Mar Morto. E será que toda criatura vivente que viver por onde quer que entrares, esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão e viverão tudo, porque onde quer que entrar esse ribeiro, será também que os pescadores estarão juntos dele, desde Engedi até Englaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande, uma em multidão excessiva. Ezequiel 47, versículo 9 e 10. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicação de peixes como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Isso faz lembrar da criação no princípio, né? Então que maravilha o que Deus faz, né? Os pescadores em Engedi até Englaim lançarão suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história, né? Ah, que maravilha, né? Poder vivenciar, né? Mas para isso temos que ser fiel, né? Temos que nos esforçar, né? O esforço, como Deus falou, lá para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, né? Eu sei que muitas vezes a luta, né? As dificuldades pesam sobre os nossos ombros, mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos ajuda, né? O Senhor disse: eu venci o mundo, né? Então, com certeza, se o Senhor venceu, Ele vai dar força para nós vencermos o mundo também, né? Que nos atormenta muitas vezes, que nos persegue, né? Mas ficamos numa posição de servos do Senhor. Em Engedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Englaim é uma localidade desconhecida a quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem aparece indicando sentido norte-sul e não leste-oeste, né? Então tá aí, né? Sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados, mas os charcos e os lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Olha aí, há ainda muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo. Talvez a morte continue nesses buracos salinos. Olha aí, né, irmãos? Então não sabemos, né, como disse ali. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Não haverá mais nela criança de poucos dias,
nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casa e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para outros que comam, porque os dias do seu povo será como os dias da árvore, e os seus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Isaías 65, versículo 20 e 22, né? O que diz aqui a palavra do Senhor. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia, para a causa da abundância de riquezas minerais, até para o tempero como sal, para o sacrifício, mas não há humanidade sobre nenhum desses pensamentos, né? Então tá aí a palavra do Senhor. E os oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Que maravilha, né? Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje, né? Penúltima lição, já vamos, né, na semana que vem encerrar, e já iniciamos uma lição nova, né, que vai ser uma bênção. Então diz assim a conclusão: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo dos umbrais, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden no princípio, no relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Amém? Chegamos então ao final desta lição. Queremos agradecer a todos os irmãos, mas eu quero te convidar para nós estarmos nesse momento orando ao Senhor juntos, né? Nos apresentando ao Senhor, orando, pedindo a sua bênção, pedindo a sua graça, que o Senhor nos dê da sua graça para que nós possamos assim vencer, né, as tribulações, momentos difíceis da vida, né? Que Deus assim abençoe. Soberano Deus e eterno Pai, nós chegamos mais uma vez na tua presença, papai. Quero te agradecer por mais uma lição maravilhosa, e que possamos assim reter e aprender e sermos cheios da tua graça conforme a tua palavra, que possamos cada dia mais entender, Senhor, aquilo, Senhor, que tu quer trazer, o sentido da tua palavra para as vidas, Senhor, nos dias de hoje. Meu Deus, abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã que está assistindo, que vai assistir na sequência, Senhor, que ele possa ser abençoado, edificado, aprender de ti, Senhor. Vimos, Senhor, que é o que nos espera para o milênio, Senhor. O que nos espera, Senhor, é coisas maravilhosas, e que nós venhamos, Senhor, nos esforçar para receber, Senhor, para estar contigo, e também Senhor, para o arrebatamento da tua igreja, e também ali, Senhor, gozar das delícias, e depois, Senhor, o milênio, estarmos aqui na terra, Senhor, uma terra transformada, uma terra abençoada, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo, por esse irmão, pela minha vida, Senhor, continua me dando da tua graça. Sou dependente, sou necessitado de ti. Fica conosco, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Fica conosco. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe
a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.